Agora vamos entrar um pouquinho mais, vamos fazer uma imersão maior e vamos conversar sobre as fontes do saneamento no Brasil. Então, como eu falei para vocês, né? Falei do Planasa, tem um tal vergonha aqui, falei do Planasa, então, só repetindo para quem não sabe, rapidamente, todo o financiamento do país, antes dos nossos marcos regulatórios, todo esse financiamento se deu a partir de dinheiro do FGTS e Fundo Nacional de Habitação, né? Através do Planasa, o Plano Nacional de Saneamento, que criou as companhias de saneamento, então financiava todas as nossas grandes obras. Então, todos os sistemas de abastecimento de água e os sistemas de esgotamento sanitário mais antigos no Brasil foram construídos a partir de recursos do FGTS e, antes disso, o fundo, o BNH, né, o Banco Nacional de Habitação. Algumas obras a gente ainda consegue dinheiro a fundo perdido internacional, algumas pequenas obras com emendas parlamentares, mas assim, é a situação que aconteceu, né, no país, que a gente ficou aí um intervalo de tempo muito grande sem executar e acompanhar. As obras de saneamento não acompanharam o crescimento populacional. E aí o que aconteceu? A necessidade de obra foi muito significativa, né? Como a gente tem a teoria da janela quebrada, né? A gente vai deixando a casa, quebra uma janela, quebra a outra, daqui a pouco a casa está tão destruída que a gente não consegue mais arrumar. E o Brasil, saneamento do país é um pouco assim. A gente está falando tanto em gestão primária, né? Que a gente não esqueçam que a gente está no capítulo de financiamento do saneamento, né? Então, falei de todos os financiamentos públicos e agora estou falando do financiamento privado. Qual é a vantagem dele? Necessidade, aceleração dos investimentos, né? Ganho de eficiência operacional e previsibilidade contratual, porque a regulação é muito mais eficiente. O papel do marco regulatório, só resgatando aqui, que é importante para a gente seguir esse nosso raciocínio, só revisando isso, né? Metas obrigatórias. Então, o marco regulatório trouxe pela 14026 metas obrigatórias de universalização, a comprovação de capacidade econômica e financeira, a regionalização e a segurança. Digamos que isso aqui são os quatro pilares mais importantes desse nosso marco regulatório. Deles, toda hora nós temos. Estoura uma adutora, rompe não sei o quê, faltou água em outras. Vocês imaginam a cidade que não tinha cadastro de absolutamente nada. Nada. Era tudo aquele operador que tinha 40 anos de SEDAI, que sabia onde estava o registro que fechava aqui para atender esse bairro. Daqui a pouco os caras se aposentam, muitos ficaram, né? Muitos ficaram, mas são poucos para a quantidade necessitável. Então, o que acontece? Os caras tocam no escuro aqui, entendeu? Vão com a pena, não tem um cadastro, não tem gente para operar. Mas isso acontece muito nas secretarias também. Mas é muito Quando assume a secretaria, às vezes, sai com aquela equipe. Cara, acabou a secretaria, isso não tem informação de nada. Mas entende que não que o problema, o respingo é muito pior na operação. Sim. Então, assim, e aí, quando tu não tem cadastro, tu não tem nada, tu não tem gente operando, acontece. Então, é isso, o risco, sim, né? Essa aceleração que a gente está passando no saneamento. Então, é uma euforia, que assim, é necessário? É. E se a gente aumentar esse prazo da universalização, aí vira um gandai, igual os planos de saneamento, né? O plano de saneamento, na 11445, era até 2010, todo mundo tinha que estar com os planos. Daí passou, ninguém fez, passou para 12, passou para 15, e aí todo mundo esqueceu. Se a gente mudar o plano na meta de universalização, tem muita gente pedindo, tá? Muitos setores, muitas instituições, vamos mudar o prazo, porque não vai dar. A gente, quando faz as coisas não faz bem feito, a gente não vai conseguir atender. Mas não dá para mudar. Primeiro que a gente não vai atingir, mesmo sem mudar a lei.
a gente não vai atingir, porque é impossível. E segundo, se a gente. É a história do prazo, né? O Federico aí. Vou abrir o prazo pro Federico me entregar a análise daqui a. Sua análise? Análise do relatório que você pediu. Dá Pedir pra mais dar. tempo para entregar o. E teu relatório? Caramba. Tua análise. Que relatório? Uma Vai ter análise. essa Você pediu atualização mais dessa prazo para semana. análise? Falou que vai ter uma atualização. Ah, dos arquivos? Isso. É porque o saneamento rural tá em andamento ainda, né? É. Aí. Não, tá, só tá aceitando como exemplo. Não, eu tava dando um exemplo. Então, assim, pessoal, tem que manter. Mas é um risco ou um risco. Essa correria toda que a gente está na universidade é um risco que a gente sofre. Tá? Então, a gente tem que estar atento, porque também a gente, esses cuidados que a gente tem que ter, porque alguma coisa vai nos pingar sempre no nosso plano, né? Então, a gente tem que estar atento a isso.